que é natural para quem já passou pelos 33 anos, ou ali pelos 32 ou pelos 34, sempre tem uma grande crise na vida, assim, entre os 32 e os 34, que é impregnado por esse 33. E é o momento onde você está numa terceira fase, um terceiro ciclo de consciência, que são de 11 em 11 anos. Então, se você retomasse a sua vida, você vai perceber que com 11 anos, é que a gente não lembra, não tem essa consciência para se dar conta, mas com 11 anos, ali por volta dos 11 anos, há uma pequena mudança de consciência, você passa a olhar a vida de uma forma diferente. Com 22 anos, você passa a olhar de novo com uma outra perspectiva, e agora com 33, é o terceiro ciclo, então esse número 3 também nos interessa muito, porque é o ciclo onde começa a agir. 3 é sempre o número que age. E 3 é o terceiro ciclo de 11 e é um número 33, são dois 3, então é muito chamado para ação. E aí eu dividi ali uma outra, dentro dessa possibilidade de ver 11, 11, 11, tem outras também, tem 7, 7, 7, 18, 18, 18, tem várias contas que dá para ver, mas eu dividi basicamente assim, a vida em 4 quadrantes, onde a gente pensa que, dando uma média de 25 anos para cada quadrante, para fechar 100, e a gente entender o movimento da vida de nascimento, amadurecimento, essa condição madura se compartilhando em um processo de despedida, vamos colocar assim, até porque precisa ser feita essa despedida conscientemente. A gente pode depois também olhar esses quadrantes em cada pequeno momento da vida, porque você poderia estar vivendo cada possibilidade dessa em cada instante. Mas basicamente a vida se desenha nesse ciclo, e eu coloco aqui um círculo mesmo dividido em 4. Então 25 anos é quando a gente começa a aprender. É a infância desse processo da vida. Sabe que a gente se acha muito maduro quando está lá com os 20 e poucos anos. E aí vai percebendo quanto era infantil o olhar diante da vida. E é natural isso, né? Então esse é o processo que a gente vai, na verdade, construindo esse amadurecimento. Mas quando a gente passa dos 25 anos, e aí quando se aproxima desse 33, que há uma tomada de decisão consciente e uma decisão que é referente à sua jornada espiritual na vida, à sua missão, está muito relacionado com o fato de, assim, como eu vou agir diante daquilo que eu vim fazer aqui. Mesmo que você não pense nesses termos, alguém que não tem uma aproximação espiritual, ela sente uma necessidade de determinar o que ela veio fazer na vida, tá? Nessa idade dos 33. Porque a gente já está daí nesse segundo quadrante, que é o quadrante de ir buscar o que tem para fazer na vida. Então você precisa ir atrás, você precisa construir, achar as ferramentas. É o momento de você começar a angariar tudo que você precisa para aprender. E aprender. Então, esses 25 anos são de muita busca e muito aprendizado, que vão ali culminar, então, por exemplo, nesse ponto de 50, onde a gente entra no terceiro quadrante, que aí, nesse momento, e curiosamente, assim, se vocês fossem pensar, é um momento onde muitas pessoas se tornam avós, é um momento depois que muitas pessoas já estão, por exemplo, assim, diante da perspectiva do trabalho, pensando em desacelerar, porque é um momento de você começar a compartilhar aquilo que você aprendeu nesse quadrante anterior. Então, é um momento de muito compartilhamento. Por isso que essa ideia da sabedoria dos mais velhos, e que há mesmo, porque a gente passou por muito tempo buscando e aprendendo, e agora é o momento de compartilhar e incentivar os que estão começando essa jornada da vida nesse primeiro quadrante, para daí nesse último quadrante, ali, depois dos 75, começar um processo pessoal de despedida, de saber que está chegando ao fim essa roda e que ela vai ser lançada para uma outra perspectiva, e aí vai depender também do trabalho kármico de cada um, para onde que isso vai se desenhar depois. Então é um momento muito, muito interessante para a vida, esse quadrante do aprendizado, e que tem uma decisão muito específica ali, muito especial nos 33 anos. É quando você encontra e você descobre aquilo que você veio fazer nessa encarnação. Quando você realiza isso, isso traz uma qualidade de vitalidade muito alta para o sistema. Então você já vai fluindo, você dá um foco e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo. Esse ciclo de 33 é um momento onde muitas pessoas decidem algo, e aí elas vão atrás desse algo e passam alguns anos para promover esse algo, mas isso traz uma grande satisfação. É um momento da vida onde a gente pode produzir algo que traga uma grande satisfação e que, inevitavelmente, é o que vai ser compartilhado depois nesse terceiro quadrante. É o que a gente compartilha, daí é aquilo que a gente é. Então, é que foi aquilo que você fez como missão que se tornou você. Na lógica que a gente já usou aqui também, quando a gente usa lá, Karata Urak, é quando você é aquilo que você faz. É a garantia e a expressão clara daquilo que você fez se compartilhando. E, nessa lógica
dos corpos da consciência, quando você, com o seu corpo físico, 5, mergulhou no 3, vitalidade, agiu, fez aquilo que lhe cabia fazer e mergulha depois nessa radiância como sendo a presença, que é o que se compartilha. É muito interessante olhar para esses processos da vida, e isso é uma característica da era de Aquário. Na era de Peixes não era comum isso, as pessoas se davam conta muito depois. A gente só está conseguindo se dar conta antes porque a velocidade aumentou demais. Então aquilo que é a nossa, digamos assim, a gente vem comentando aqui, a nossa perdição, porque a pressão está aumentando muito, está doendo muito, na verdade é a grande benção, porque se não tivesse tão rápido, a gente não se dava conta tão rápido, não poderia olhar para o processo já com vitalidade, já com no nosso caso aqui, com uma tradição espiritual dando suporte para isso. Então é uma grande possibilidade que a gente tem nesse momento, experimentar a vida com esse grau de consciência. E preciso olhar para isso, preciso olhar para essas questões. O nosso objetivo não é fugir dessa responsabilidade de olhar para esse momento que pode ser muito confuso para cada um de nós, né? E olhar com clareza, porque não tem uma perspectiva moral aqui, a gente já falou isso várias vezes. O fato de, em momentos cruciais como esse, gerar uma crise, a gente não se reconhecer a gente mesmo, isso é uma grande possibilidade, porque é quando nos processos mentais ocorre uma mudança de perspectiva. Então, aquele olhar velho, impregnado por uma característica velha, você passa a se olhar de um jeito que você não se reconhece. Isso significa o quê? Mudou a perspectiva. Quando muda a perspectiva, você tem a chance de olhar uma outra faceta que você não estava conseguindo olhar ainda com clareza. E se você tem uma prática, consegue ter uma sustentação vital para lançar luz sobre essa questão, vem daí muitos insights, e há um ajuste muito precioso e muito preciso, né? Precioso e preciso para o encaminhar daquilo que você veio fazer. Porque quando esse cara está pura, que fundem-se completamente, essa fusão total, e surge daí uma grande satisfação. Essa satisfação, que é um estado de contentamento por aquilo que fez, por isso é santok, é um contentamento, essa satisfação que ocorre é contentamento. É diferente de quando você está manipulando as situações e você tem um objetivo e você quer cumprir aquele objetivo e aí você faz tudo para querer cumprir aquele objetivo e aí você consegue. Só que nesse conseguir, quando não é alinhado com o que você veio fazer, em vez de surgir uma satisfação que direciona para um santok, que é um estado de contentamento, estado de bem-aventurança, ele direciona para um orgulho. E eu tenho quase certeza que vocês conseguem identificar quando é um estado de satisfação e quando é um estado de orgulho que você quis provar. Seja para você, seja para alguém, que você conseguir aquilo. Quando tem essa pontinha de provação, assim, eu queria provar que eu era capaz de fazer isso, é muito provável, eu diria assim, 99,9% de chance de ser manutenção de imagem. E aí não vale a pena. Então, por isso que é importante ajustar a bússola e seguir fazendo o que nos cabe fazer. É muito importante isso.